Olha, hoje teve mais uma reunião do Comitê de Crise da Covid-19 no Ministério Público. E é para lá que nós vamos conversar ao vivo com a Heloísa Pedrosa, que vai falar sobre esse assunto. Elo, já tem uma definição? Qual que foi o teor dessa reunião hoje no Ministério Público? Oi, Cid. Pois é, teve essa reunião, sim, que autoridades do setor da saúde estão presentes, né? Elas se reúnem aí toda terça-feira, às 10 horas da manhã. Esse é o Comitê de Crise da Covid-19, a reunião aqui no Ministério Público de Londrina. E além do COESP, o COESP é uma outra coisa, é um outro comitê que aí ele dá suporte a grandes decisões na cidade. A gente conversa com a Maria Lúcia, diretora da 17ª Regional de Saúde, explica um pouquinho o trabalho desse grupo e fala também da reunião de hoje. Só para a gente entender, então, Comitê de Crise e COESP são coisas bem diferentes. São coisas diferentes, né? Todas as terças-feiras, das 10 ao meio-dia, nós nos reunimos aqui no Ministério Público, nesse chamado Comitê de Crise. Esse comitê reúne os gestores da Santa Casa, Evangélico, HU, Hospital da Zona Norte, Hospital da Zona Sul, SAMU, Unidade de Regulação de Leitos, Ministério Público. Então, todas essas pessoas coletivamente ajudam nesse processo de construção e de tentar resolver os problemas e dar resposta para as pessoas o mais rápido possível. Hoje, por exemplo, nós discutimos, a Regional de Saúde recebeu, já no finalzinho da semana passada, 4.000 exames de PCR, por exemplo, e recebeu 12.000 testes rápidos. Então, na medida que isso vai sendo distribuído, nós precisamos discutir quem recebe, como isso vai ser encaminhado ao HU, como isso vai ser encaminhado à regional. Então, todas essas coisas operacionais, esses fluxos do cotidiano, são as coisas discutidas aqui. Uma outra pauta daqui também foi a relação do HU, a relação do SAMU, da Unidade de Regulação de Leitos, com o Hospital do Coração. Londrina contratualizou 50 novos leitos de UTI com o Hospital do Coração. Então, a discussão era, na medida em que esses pacientes chegam, onde eles chegam, quais pacientes irão para o Hospital do Coração, quais pacientes irão para o HU, na medida em que eles melhoram no Hospital do Coração, como vai se fazer essa contrarreferência para as enfermarias, né? Então, são essas questões relacionadas ao cotidiano que nós discutimos aqui. Número de leitos, necessidade de ampliação de leitos, organização de processo de trabalho, questão de cobertura, se o HU está superlotado, como é que quem pode dar cobertura, quem pode ajudar, como é que nós vamos transferir os pacientes de um espaço para o outro espaço, né? Sempre pensando assim, no conforto do paciente, no conforto da sua família e mais do que tudo na sua segurança, na segurança dos outros pacientes e dos trabalhadores. Esse é o Comitê de Crise. Fora essa reunião tem uma outra, né, para discutir a questão dos leitos do HU. Existiria alguma divergência que vocês querem corrigir em termos de informação? Isso, nós temos semanalmente 2 reuniões que discutem toda esta questão dos fluxos, da construção da rede, da relação dos diferentes hospitais, principalmente da 17ª Regional de Saúde. Então, que é esta reunião que nós fazemos aqui. Todas as quintas-feiras, das 17 às 19, 20, 21, nós temos a reunião do COESP. A reunião do COESP, ela tem um outro perfil. Ela existe, na reunião do COESP nós fazemos toda a análise epidemiológica, quantos casos nós temos, como estamos aumentando, fazemos as análises de todos os gráficos e aí identificamos. Isso tudo, ela é uma reunião técnica e serve para dar subsídios para o prefeito de Londrina e para os demais prefeitos da 17ª Regional de Saúde, como proceder frente à pandemia, em que lugar nós estamos, se é possível flexibilizar, se não é, se temos que fechar, onde temos que fechar. Então o COESP tem esse caráter técnico, absolutamente técnico. E esta reunião de hoje à tarde, né? Esta é uma outra reunião esporádica, elas também acontecem. A de hoje à tarde é especificamente para nós discutirmos a questão da informação.
principalmente relacionada à taxa de ocupação de leitos dos hospitais, né? Na semana passada a gente teve uma pequena divergência, assim, a CESA colocou uma taxa de ocupação, o HU colocou outra, a Secretaria Municipal de Saúde colocou um outro número. Então hoje à tarde nós vamos sentar para equalizar isso, né? Para tentar ser sempre o mais transparente possível. A divergência, ela sempre leva à insegurança da população, né? E leva ao descrédito. E assim, acho que todos temos trabalhado muito, né? E a população também tem se esforçado, tem sofrido muito, não precisa de mais uma questão desnecessária. Você falou de um grande volume de testes. Já foi decidido, então, para onde vão, como serão usados? Já. Quando eles chegam na regional de saúde, eles já chegam distribuídos. Tanto os PCRs, que é aquele teste que vai identificar a presença do vírus e é feito com o muco, né, da orofaringe, como os testes rápidos. Então, todos eles já foram distribuídos. Mas aí, nesta distribuição, você tem toda uma logística, porque alguns desses testes vão para Curitiba. Alguns desses testes são feitos rapidamente no HU. Qual que é a diferença? O teste que é feito no HU, ele identifica se existe a presença de Covid ou não. Então, ele identifica Covid, esse vírus. E ele ajuda, por exemplo, a saber rapidamente, até porque o HU está aqui, saber rapidamente se esse paciente é positivo ou não. Então, isso facilita. Quando vai para Curitiba, Curitiba faz um painel viral de 21 vírus. Então, se porventura não for Covid, que outros vírus estão circulando. Então, essa é a diferença entre os dois. Obrigada, então, pelos esclarecimentos. Então, esse é o relato da Maria Lúcia sobre um pouquinho aí do que foi discutido nessa reunião de hoje do Comitê de Crise aqui no Ministério Público. Cid.